Abigail, uma das mulheres mais notáveis da Bíblia, é apresentada no primeiro livro de Samuel como uma figura de sabedoria, coragem e humildade. Sua história ocorre em um período tumultuado da vida de Davi, quando ele foge de Saul, o rei de Israel, que via Davi como uma ameaça ao trono. Abigail era casada com Nabal, um homem rico que vivia em Maom e possuía grandes propriedades em Carmelo. Ele era conhecido por seu comportamento rude, egoísta e insensato, o que contrastava diretamente com a inteligência e a gentileza de Abigail. Embora seu casamento tenha sido marcado por diferenças de caráter, Abigail se destacou por sua sabedoria e habilidade em lidar com situações difíceis. A narrativa principal envolveu Abigail começa quando Davi e seus homens, que protegeram os pastores e os rebanhos de Nabal contra saqueadores no deserto, pedem uma retribuição pelo serviço prestado. Durante a época de tosquia de ovelhas, uma ocasião festiva e de generosidade, Davi envia mensageiros a Nabal pedindo provisões. No entanto, Nabal respondeu de forma arrogante e agressiva, recusando-se a ajudar e insultando Davi, chamando-o de servo fugitivo. Essa resposta provoca a ira de Davi, que decide reunir seus homens para atacar Nabal e destruir tudo o que ele possui. Davi, que até então havia mostrado grande autocontrole em não retaliar contra Saul, cedeu à raiva diante do insulto de Nabal, mostrando que até os grandes líderes são vulneráveis a momentos de impulsividade. Enquanto isso, um dos servos de Nabal, temendo as consequências da atitude insensata de seu senhor, procura Abigail e relata a situação. Ele explica como os homens de Davi protegeram os pastores e os rebanhos de Nabal, destacando que o comportamento de Nabal havia colocado todos em perigo. Abigail envelheceu rapidamente. Demonstrando sua inteligência e senso de responsabilidade, ela preparou uma grande quantidade de alimentos e suprimentos, incluindo pães, vinho, carne, grãos e frutas secas, e parte ao encontro de Davi sem informar Nabal. Sua atitude reflete não apenas sua habilidade como mediadora, mas também sua disposição de agir em favor de sua casa e de seu povo, mesmo quando seu marido havia falhado completamente. Abigail sabia que a situação era delicada. Davi estava prestes a cometer um ato de vingança que poderia manchar sua confiança como futuro rei e servo de Deus. Ela percebeu que, para evitar um desastre, não precisaria apenas oferecer os presentes, mas também falar com sabedoria e humildade. Enquanto Davi e seus homens avançavam com a intenção de destruir tudo o que pertencia a Nabal, Abigail seguiu em direção ao grupo com suas provisões. Quando finalmente encontrou Davi, ela desceu rapidamente de seu jumento e se prostrou diante dele, um gesto de profunda humildade e respeito. Sua atitude surpreendeu Davi e o fez parar para ouvir o que ela tinha a dizer. Abigail começou sua fala assumindo a culpa pela atitude de Nabal, mesmo que ela não tivesse culpa alguma. Com palavras cuidadosamente escolhidas, ela descreveu Nabal como um homem insensato, cujo nome, que significava tolo, refletia perfeitamente seu caráter. No entanto, ela implorou que Davi não maculasse suas mãos com sangue derramado desnecessariamente e não cometesse vingança pessoal, algo que poderia comprometer sua posição diante de Deus e do povo. Meu senhor, disse Abigail, não leve em conta esse homem insensato, Nabal. Ele é como o seu nome, e a insensatez o acompanha. Quanto a mim, sua serva, eu não vi os servos que o Senhor enviou. Ela continuou. Agora, meu senhor, juro pelo Senhor e pela sua vida que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue e de vingar-se com as próprias mãos. As palavras de Abigail foram carregadas de sabedoria. Ela reconheceu o papel de Davi como futuro rei de Israel e destacou que ele não deveria manchar sua consciência com um ato impetuoso. Além disso, Abigail apresentou os presentes que havia trazido como uma oferta de paz, mostrando que estava disposta a reparar a ofensa causada por Nabal. Davi, que inicialmente estava tomado pela raiva, ouviu atentamente as palavras de Abigail e reconheceu nelas a orientação divina. Ele percebeu que Abigail havia sido enviada por Deus para impedir que ele cometesse um erro que poderia trazer consequências negativas para sua reputação e seu reinado. Bendita seja você, Abigail, respondeu Davi,
por sua sabedoria e por impedir que eu cometesse o mal hoje. Ele aceitou os presentes que ela trouxe e garantiu que não causaria nenhum dano à casa de Nabal. Com isso, a coragem e a sabedoria de Abigail salvaram não apenas sua família, mas também preservaram a integridade moral de Davi. Abigail retornou para casa, onde encontrou Nabal realizando um grande banquete, como o de um rei. Ele estava embriagado e completamente alheio ao perigo que havia enfrentado. Abigail decidiu não contar a Nabal sobre o que havia acontecido naquela noite, esperando até que ele estivesse sóbrio no dia seguinte para relatar os eventos. Quando Nabal soube do que Abigail havia feito e do perigo que havia corrido, seu coração enfraqueceu e ele ficou paralisado, como se tivesse sofrido um derrame. Cerca de 10 dias depois, Nabal morreu, atingido pelo julgamento de Deus. Após a morte de Nabal, a narrativa da Bíblia destaca um novo capítulo na vida de Abigail. Sua coragem, sabedoria e submissão ao plano divino não passou despercebidos por Davi, que nela conheceu não apenas uma mulher de virtude, mas também um instrumento usado por Deus para proteger sua confiança e seu destino como futuro rei de Israel. Quando Davi soube da morte de Nabal, ele exaltou a justiça de Deus, afirmando que o Senhor havia retribuído a insensatez de Nabal, poupando de cometer um ato de vingança. Pouco tempo depois, Davi enviou mensageiros para Abigail, pedindo-a em casamento. Era uma proposta incomum, considerando a época e as circunstâncias, mas refletia o respeito e a admiração que Davi sentia por ela. Abigail respondeu com a mesma humildade que havia demonstrado durante o primeiro encontro com Davi. Ela prontamente aceitou a proposta, dizendo: "Aqui está a sua serva, pronta para servir e lavar os pés dos servos do meu senhor." Sua resposta mostrou que, mesmo sendo uma mulher de posse e status, ela permanece submissa à vontade de Deus e se esforça para desempenhar um papel de serviço para cumprir o propósito divino. Abigail partiu com rapidez, levando consigo 5 de suas servas, e tornou-se esposa de Davi. Esse casamento, no entanto, não foi apenas uma aliança pessoal. Ele tinha implicações mais amplas, tanto políticas quanto espirituais. Como esposa de Davi, Abigail desempenharia um papel importante em sua jornada para se tornar o rei de Israel, sendo uma fonte de apoio e sabedoria em momentos decisivos. A história de Abigail destaca um contraste significativo entre sua personalidade e a de Nabal. Embora ele fosse egoísta, imprudente e insensato, ela demonstrava uma notável capacidade de agir com senso e coragem, mesmo em situações de extremo perigo. Essa ilustra a diferença na importância da sabedoria e da humildade na vida de alguém que busca seguir o plano de Deus, mesmo quando cercado por desafios e dificuldades. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre a vida de Abigail após seu casamento com Davi, é possível imaginar que sua influência continua a ser significativa. Como uma das esposas de Davi, ela estaria ao lado dele em momentos cruciais de sua ascensão ao trono e durante os desafios que enfrentaria como rei. Sua presença na vida de Davi simboliza a maneira como Deus provê ajuda e apoio através de pessoas que ele coloca em nosso caminho. Além disso, a história de Abigail é um lembrete poderoso de como Deus pode usar indivíduos para cumprir seus propósitos, independentemente das situações em que se encontram. Abigail era casada com um homem que não compartilhava de sua sabedoria ou de sua fé, mas isso não impediu de agir com integridade e de confiar no Senhor. Sua disposição em tomar uma atitude ousada, mas cheia de humildade, salvou muitas vidas e preservou o plano divino para o futuro reino de Davi. Ao longo dos séculos, Abigail tem sido vista como um exemplo de mulher virtuosa, cuja história continua a inspirar aqueles que buscam viver de acordo com a vontade de Deus, mesmo em meio a situações difíceis. Sua confiança, sabedoria e fé permaneceram como um testemunho de que Deus trabalha através daqueles que insistem nele e estão dispostos a agir com obediência e discernimento. Abigail, agora esposa de Davi, passou a fazer parte de um cenário muito mais amplo e complexo. Ao lado de Davi, ela não apenas testemunhou, mas também participou de eventos fundamentais na história de Israel. Davi ainda não havia ascendido ao trono de Israel,
Mas o tempo que Abigail passou ao seu lado foi marcado por conflitos, fugas e decisões difíceis. Como esposa de Davi, Abigail se destacou entre outras mulheres de sua época. Sua presença representava mais do que um laço conjugal. Ela era um símbolo de como a sabedoria e a fé podem transformar situações desesperadoras em bênçãos. Embora a Bíblia não relate detalhes específicos sobre sua vida após o casamento, é evidente que Abigail desempenhou um papel importante na família de Davi e em sua trajetória como líder. Davi enfrentou inúmeros desafios durante sua caminhada rumo ao trono, incluindo perseguições por parte de Saul, batalhas contra inimigos externos e conflitos internos em seu grupo de seguidores. Durante esse período, Abigail teria sido uma presença estável, apoiando Davi em meio às provações. Sua sabedoria e habilidade em lidar com situações difíceis provavelmente contribuíram para as estratégias e decisões de Davi. Mais tarde, Davi se tornou rei de Judá e, posteriormente, de todo Israel. Esse foi um momento de grande realização, mas também de novos desafios e tensões, especialmente em sua vida familiar. Davi teve várias esposas, e isso trouxe complicações, rivalidades e dificuldades que marcaram sua vida pessoal e política. Ainda assim, Abigail permaneceu como uma lembrança viva da intervenção de Deus em momentos de perigo e desespero. A história de Abigail também aponta para o papel das mulheres na história bíblica como agentes de mudança e instrumentos do propósito divino. Apesar das limitações culturais de sua época, ela demonstrou que a coragem, a fé e a sabedoria podem superar barreiras e impactar diretamente o curso dos acontecimentos. Além disso, sua trajetória ensina lições atemporais sobre humildade e discernimento. Abigail não apenas salvou sua família e seu povo, mas também evitou que Davi carregasse o peso de um erro que poderia comprometer sua caminhada com Deus. Ela é um exemplo de como a confiança no Senhor e a prontidão para agir no momento certo podem transformar até mesmo as situações mais difíceis. A história de Abigail não termina com um grande clímax, mas sim com a tranquilidade de alguém que cumpriu seu papel de maneira fiel. Embora seu nome não seja mencionado em eventos posteriores da vida de Davi, seu impacto é sentido nas decisões e ações que moldaram o futuro rei de Israel. Abigail é lembrada como uma mulher de notável virtude, cuja sabedoria foi usada por Deus para trazer paz em meio ao conflito. Sua vida nos desafia a agir com coragem, fé e humildade, mesmo quando enfrentamos situações adversas. Ela nos mostra que, mesmo em momentos de desespero, há espaço para a intervenção divina e que nossas ações, por menores que possam parecer, podem ter consequências duradouras no cumprimento dos propósitos de Deus.